Viva a Voz de volta e o Igor Cardim está com a gente de Brasília, traz mais informações sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a um dos condenados pela trama golpista, no caso Silvinei Vasquez. Oi, Igor, boa noite novamente. Boa noite para você, Débora, Vera e Carol. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter Silvinei Vasquez preso na Papudinha, no complexo da Papuda aqui em Brasília. Nessa mesma decisão, o ministro do STF autorizou o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal a continuar cursando ali, fazendo o restante do doutorado, mas no formato EAD, no ensino à distância. Então, ele poderá assistir remotamente às aulas do doutorado. Inicialmente, a defesa, os advogados de Silvinei, tinham pedido a transferência dele para uma unidade prisional no estado de Santa Catarina. Depois, os advogados disseram que pela Papudinha ali ele poderia assistir essas aulas online e que o complexo da Papudinha atendia às necessidades do ex-diretor da PRF. A Procuradoria-Geral da República também concordou com a permanência dele na unidade prisional aqui do Distrito Federal. Moraes disse que há uma previsão legal para que, mesmo preso, ele consiga concluir ali de assistir às aulas do doutorado de forma remota. Lembrando que ele foi condenado a mais de 24 anos de prisão por tentativa de golpe. Ele morava em Santa Catarina, foi preso ao tentar fugir do Brasil para o Paraguai, foi preso pela Polícia Federal e está detido, então, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar no DF, o complexo da Papudinha. Débora. E o que foi que a defesa de Braga Neto pediu? A defesa de Braga Neto pediu ao Supremo Tribunal Federal a instalação de uma TV a cabo na cela onde ele cumpre a pena por participação no núcleo da trama golpista. Ele também pediu autorização para realizar um curso de graduação à distância para reduzir o tempo que permanecerá preso. Segundo a defesa, é um direito do general estar vinculado a alguma universidade e que esse período ali de estudos seja reduzido da pena do ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse pedido ainda não teve resposta do ministro Alexandre de Moraes. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Uma tentativa aí, né, de alguns dos condenados de diminuir a pena por meio da educação, né? Exato, né? E nem todos topam as condições em que o ministro Alexandre de Moraes deixa fazer isso, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro começou a negociar ali algo para ler livros e com isso abater uma parte da pena, mas a coisa não evoluiu muito. Ele alegou que não teria tempo para ler livros, uma série de livros ali que foi recomendada como leitura nesse período. A gente vai assistir ainda a muitas negociações entre as defesas e o juízo lá do Supremo Tribunal Federal acerca dessas prisões e da tentativa de transformá-las em prisões domiciliares ou de revogar as prisões que estão sendo cumpridas por conta da trama golpista. E ainda tem todo um capítulo para se desenrolar desse assunto que diz respeito à dosimetria dessas penas, porque o Congresso aprovou um abatimento das penas, o presidente Lula vetou em grande medida essa proposta e ela vai voltar para que os vetos sejam analisados pelo Congresso. E depois isso também deverá ser objeto de alguma ação judicial para que o Supremo dê a última palavra. Então, também vai ter ainda muita discussão a respeito do tamanho dessas penas. A Débora me encaminhou aqui, antes da gente ir para o break, uma mensagem de um ouvinte dizendo que os comentários hoje estão bons e dizendo que adorou a expressão cerca Lourenço. Eu, quando uso essa expressão, eu traio um pouco a minha idade, né? Que eu já tenho 53 e ainda uso expressões que eu ouvi dos meus pais e dos meus avós. Mas eu falo também, cerca Lourenço. Essa é uma expressão, justamente, eu fui atrás, né? Porque eu sempre ouvi e tal. É uma expressão que aparentemente tem origem no Rio de Janeiro, da Carol Moran e da então minha avó, Dona Alduína, que era uma carioca da Gema e que falava isso, que
a gente adotava um papinho de cerca Lourenço quando estava querendo enrolar alguma coisa e não estava querendo fazer o que ela mandou, ou estava enrolando para fazer alguma coisa. Então, papo de cerca Lourenço é quando você fica ali rodeando e não vai direto ao ponto. O dar uma de cerca Lourenço é quando você fica fugindo daquela sua obrigação para não fazê-la. Então, nas duas acepções se encaixa a essa situação em que ninguém quer ser candidato em São Paulo, meninas. Muito bom. Agora, por que é cerca Lourenço não sabemos, gente. É só o professor Pasquale, alguém para nos esclarecer. Aparentemente, o Lourenço era dono de uma banca de jogo do bicho no Rio. Essa é uma das explicações que eu achei. É puro E aí a suco de Rio de polícia Janeiro, ia gente. prender, aí ficava cerca Lourenço, ninguém prendia o Lourenço. E aí a coisa derivou. Foi o que eu mais perto achei, mas no Dr. Google. Então, não tenho certeza. Adivinha o DDD, né, gente? Realmente só podia.